Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Ouvintes amados, Deus vos console com as consolações do Espírito Santo da graça. E sabemos que o instrumento que o Espírito Santo usa para nos consolar, nos animar, nos edificar, nos corrigir, é a palavra de Deus. Toda palavra inspirada é pronta para corrigir, redarguir, exortar, etc. Então o Espírito de Deus usa esse instante para introduzir em nossos corações a palavra de Deus, sobre a qual nós podemos lançar a rede. Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. A mente humana não podia de maneira alguma conceber que depois de labutar uma noite toda no mar, com longa experiência de pescaria, agora a rede sendo lançada, viria tão cheia de peixes. Mas acontece que daquela feita ela seria lançada sobre a palavra de Deus, e não pela razão, não pela mente humana. Então vamos retomar a situação, vamos acordar em tempo, vamos nos despertar e reconhecermos que, sendo filhos de Deus, a hora é chegada de colocarmos toda a dúvida em relação à palavra de Deus para um lado e lançarmos a nossa rede sobre a palavra. Pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma vez que dois elementos regem o mundo, nós devemos saber e conhecermos em tempo quais são eles. São a dúvida e a fé. A dúvida, sendo o instrumento inimigo capital da alma do homem, explora a razão, a lógica. O que a dúvida explora é bem mais fácil de ser aceito, porque trata-se da razão, da imaginação, da consciência, da memória, do raciocínio, dos afetos, que são os sentidos que governam o espírito. E além do mais, a dúvida explora também outros 5 sentidos que são a vista, o paladar, o tato, o olfato e a audição. A dúvida explora isto, e o homem que tem uma mente simplesmente humana facilmente se deixa reger por estes 10 sentidos, e com facilidade ele fica regido pela dúvida na palavra de Deus.
A dúvida na palavra de Deus não quer dizer totalmente descrer na palavra de Deus de uma maneira consciente, mas ela opera muitas vezes inconscientemente. E o homem chega ao ponto de agir como quem crer que Deus pode atuar, mas somente através dos meios naturais. A essas alturas, vale a pena lembrarmos do que é fé mais uma vez. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a questão está de pé: tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda a dúvida. Assim Abraão fez, assim Moisés fez, assim Elias praticou, e assim também os apóstolos viveram. A igreja primitiva enfincou uma estaca, a estaca zero, da qual nós devemos partir, para onde devemos voltar antes de tudo. Por isso Elias vem nos converter, isto é, converter os nossos corações àquela estaca zero. Temos de retornar. O profeta desta era estava almoçando com o diretor de um grande jornal batista nos Estados Unidos da América do Norte. E naquele dia que o profeta estava almoçando com aquele homem tão digno, tão bom, o seu jornal, aquele periódico, estava estampando uma manchete dizendo: precisamos de um profeta para retornar. E ele, o diretor do jornal, estava almoçando com o profeta e não sabia. Oh, como isto é interessante! Como isto é profundo! Ali estava um homem que portava o espírito de Elias. Não vá você perguntar quem é o espírito de Elias, porque se você é um cristão, você logo entenderá que é o espírito de Cristo, é o espírito da graça, por isso atua 5 vezes, especificamente, especialmente na terra, combatendo o pecado, combatendo a mulher fora do seu posto do dever. É uma característica de Elias. Combatendo o pecado não superficialmente, mas sim pelas raízes. É com assim diz o Senhor, introduzindo, restaurando ao povo de Deus a mente de Cristo. Porque a mente do homem é como uma antena. Através da mente ele capta todas as coisas. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Por que você hoje vê propaganda de tantas coisas que não têm relação nenhuma com a vida feminina? E, no entanto, ali está uma mulher seminua e, como muitos casos, totalmente nua, fazendo propaganda de objetos. É porque a mente do homem está preso em algum degrau pervertido. Eu jamais compraria coisa alguma porque vi uma propaganda feita por uma mulher em tal condição, em tal estado. Jamais. Pelo contrário, enquanto eu não necessitar daquilo, enquanto eu puder viver sem aquilo, eu não compraria tal objeto justamente por causa de tal propaganda. Afinal de contas, nós, os homens, não somos robôs. Nós temos de ter uma consciência livre destas iscas tão baixas e tão ridículas. Mas por quê? A mente do homem está manchada pelo pecado, está manchada pela perversão. Num sentido geral, ela tem que ser atraída por algo. E veja o que é que Satanás tem feito. Eu vi uma propaganda de um determinado automóvel de luxo, e ali estava um casal separado, encostado naquele carro, num lugar muito próprio, muito lindo, para 2 coisas diferentes uma da outra: para adorar a Deus, para ver a natureza, para orar.
Ninguém vê ali uma propaganda de uma família orando, de joelhos, e aquele carro ali que conduziu aquela família para orar, lendo a Bíblia. Mas lá estava um casal naquele estado, e lá em cima a insinuação da perversão. Uma maçã faltando um pedaço. O que queria dizer aquilo? O que insinua tal propaganda? É que ela sairia dali faltando alguma coisa nela. Alguma coisa seria tirado dela, faltando um pedaço original nela. A maçã mordida estava querendo dizer isto. A mente do homem está desta maneira. Agora, São Paulo fala categoricamente. Oh, beleza! Veja, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem são estes nós? Quais são eles? João fez esta pergunta. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São aqueles que venceram pelo testemunho da palavra. São aqueles que purificaram seus sentidos. São aqueles que foram regidos pela fé. São aqueles que lavaram as suas mentes. Não fizeram uma lavagem de mente para tornarem-se céticos no tocante ao poder de Deus, à palavra de Deus. Não, mas fizeram uma lavagem de mente através do sangue de Jesus Cristo, para que os seus sentidos fossem então avenidas, usadas, transitadas, não pela dúvida, mas sim pela fé. A fé de Abraão, a fé genuína na palavra de Deus. Isto não é apenas para te sugestionar, isto não é apenas para fazer uma pessoa se emocionar e chorar até mesmo. Isso não é apenas uma matéria de eloquência, de discurso, mas esta é uma verdade incontestável. Para qualquer bancada, diante de qualquer juízo, nós podemos sustentar esta palavra, esta mensagem, diante do trono branco, ela ecoará para juízo daqueles que a rejeitaram. É a mensagem de Elias, retornando a nossa mente para a mente apostólica. O que a mente apostólica captou nos seus dias? Mas eles não dispunham do que nós dispomos. Mas vamos fazer uma pergunta. Incontestavelmente, o mundo antediluviano foi tão evoluído, ou talvez mais civilizado do que o nosso mundo presente. E o que foi que a mente civilizada do mundo de Noé captou? O que foi? O juízo que veio sobre os antediluvianos mostra a mente que eles tinham, apesar de toda a sua civilização. Agora, acentuemos uma coisa nesse instante. A civilização antediluviana não impediu de maneira alguma, em hipótese alguma, que o juízo viesse sobre ela, porque ela própria atraiu o juízo. É como um metal que chama o raio para si. A mente antediluviana atraiu a ira, atraiu o juízo sobre si. A mente ofuscada pela tradição atraiu o sangue do Cordeiro sobre eles e sobre os seus filhos, e por isso eles foram dispersos pela terra. Já estou falando do segundo batismo da terra, porque o primeiro foi água, o segundo foi sangue lá do Calvário, e eles clamaram: caia o seu sangue sobre nós, e sobre nossas cabeças, e sobre os nossos filhos. Isto foi consumado. A mente impregnada na tradição, a mente religiosa do dia atraiu o juízo sobre eles e sobre os seus filhos. A mente atual chamará o terceiro batismo sobre a terra.
a mente atual do homem natural atrairá como um para-raio, chama faísca para si. Sabe o que a mente do século está chamando? E está vindo a grande velocidade? É o fogo profetizado por São Pedro. Eu não estou aqui soltando pensamentos próprios. Eu não estou aqui conjecturando uma coisa. Mas estou aqui falando do que está escrito. A mente do século é um chamariz para o fogo. Está chamando fogo, está atraindo fogo, atraindo para si o terceiro juízo, ou seja, o terceiro batismo que a terra sofrerá. Então a salvação é coletiva? Não. A perdição é coletiva, a salvação é individual. A perdição é coletiva. Todos estão regidos pelo mesmo espírito, pela mesma mente, pelas mesmas propagandas. Não há refutação. A antena está ligada para ver tudo que passa pelas ondas. Nesse instante, as ondas estão carregadas de imagens de todas as espécies. As ondas estão carregadas de vozes de todas as espécies e naturezas, com diversos conteúdos. Mas fiquem sabendo, a salvação é individual. É para aquele que entrar na arca. É para aquele que disser, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Eu mereço estar crucificado. A minha mente é diferente dos demais. Aqui não está um malfeitor. Aqui está um rei crucificado, derramando seu sangue. Aqui não está uma falsa mensagem. Aqui está Elias. Aqui está o profeta de Deus. Aqui está uma mensagem que é para aqueles que querem ser regidos pela mente de Cristo. Então a questão da hora não é saber mais. A questão do momento, a solução do momento, não é ganhar mais. A questão do momento é tomar a palavra de Deus como uma espada, você individualmente, e abrir o caminho por cima de toda a dúvida, e deixar os seus sentidos, fazer com que todos os seus sentidos, memória, afeto, consciência, razão, audição, visão, paladar, tudo seja dominado pela fé na palavra de Deus, porque este é o único esconderijo, este é o único consolo para uma alma cansada, para um povo moribundo que se angustia, que se afadiga, com as mãos cheias de ouro, como aquele homem estava morrendo dentro daquele esconderijo que ele tinha para suas fortunas. E a sua porta de segredo não abriu mais. Ele não deu conta de abrir a porta de segredo. E ele foi passando dias ali no meio daquelas fortunas. Ouro, prata, brilhante, dinheiro. E a fome foi aumentando. E ele morreu ali com as suas mãos cheias de joias, de brilhantes, com seus dentes cerrados, sem poder comer dinheiro, pedras preciosas. O homem tem se trancado no esconderijo de fortunas, está morrendo sem salvação, rejeitando a porta de Deus. O segredo está aqui, revelado pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Almas cansadas de lutarem pelos seus próprios meios. Rendam-se, acudam-se em tempo e vejam que os próprios meios dos homens nunca valeram nada para os homens. A fé é diferente. A fé se tranquiliza. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Alma cansada, não desespere, espere em Deus. Ó Pai bendito,
creio poderosamente na unção do Espírito Santo nesta palavra. Por isto, nesse instante, apenas te rogamos que o Senhor aceite a nossa gratidão pela mente de Cristo e pela fé na tua palavra que inunda nossa alma nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.